O que é curioso é que depois que o professor compreende o conceito de interpretação, o conceito de compreensão, e os gente que lhe apresenta um outro conceito que faz com que o aluno possa trabalhar e criar uma interlocução com o texto lido, que é o conceito de recepção textual ou teoria da recepção. Quando o professor percebe que esse conceito faz com que o aluno tenha uma predisposição para produzir escrita, para manifestar a sua vontade autoral, seja através de um desenho, seja uma manifestação artística, seja a produção de uma escrita, ele tem vontade de não abandonar mais essa forma de estabelecer uma relação dentro de sala de aula, porque ele vê que ali acontece de fato uma prática leitora e na pós-leitura uma produção da escrita, uma produção autoral, onde o estudante assume o seu protagonismo. Gente, o Gente que Lê é uma proposta de prática de leituras que precisa trabalhar essencialmente com a criatividade e não com a normatização da língua. A normatização da língua, ela é consequência do uso. E aí eu usei até a história da bicicleta, né? Quando você anda muito de bicicleta, você acaba sendo um bom ciclista. Você não pega a bicicleta e fica estudando o tamanho do aro, o peso dela, estuda física para saber o que é equilíbrio. Você entra, começa a pedalar, cai, levanta, põe rodinha até que você sai andando enquanto um bom ciclista, correto? Em virtude disso, a gente acredita que o Gente que Lê, ele deve ter como essência da sua natureza para a prática leitora, né, a produção do imaginário, a produção fértil da criatividade. Né? Então, os alunos leem os livros e as atividades temáticas, elas são a injeção para trabalhar com aquela leitura numa profusão de ideias e possibilidades. Eu estava pensando, eu já falei muito sobre várias coisas aqui, mas estava pensando assim, consequências. Né? A gente fica pensando, ler na escola, o que vai acontecer depois da leitura. Né? Eu estava lembrando, a gente fica lembrando, o cara já com uma certa idade, fica lembrando um monte de coisa, principalmente do tempo de escola. E eu estava lembrando de um professor que eu tive. Né? Adorava o professor, um dos melhores professores que eu já tive, o professor Alberto Caran. Uma vez o professor Caran, um aluno interpelou o professor Caran na sala. Estava todo mundo lá, pegando as notas. Ele tinha dado uma prova, um teste. E aí o cara foi reclamar porque tirou 3. Acho que era 3. E aí ele falou, pô professor, por que eu tirei 3? Eu venho na sua aula, presta atenção. Aí ele virou para ele, depois do garoto falar muito, ele falou assim, ô meu filho, eu acho que você tem que falar com o professor Eduardo. Aí, professor, mas o professor Eduardo é de português, meu problema é matemática. Eu falei, não, o seu problema é português. Aí, por que, professor? Porque se você lê a minha prova e não entende o que você está lendo, você vai tirar sempre 3. E olha lá, lamba os beijos, porque pode ser pior. Nesse aspecto, eu acho que entra o livro. O livro não é uma coisa, uma máquina que vai ensinar você automaticamente a pensar. É a sua interação com o livro que vai fazer você ser um ser pensante. Né? Então, não existe isso. É igual, por exemplo, prova de livro. Cara, prova de livro, segundo um amigo meu, um escritor, o Luiz Antônio Aguiar, ele falou que prova de livro é dissecação do livro. Porque na verdade é. Sabe? Não se deve dar um livro para uma criança para que ele chegue à conclusão de que o cavalo do herói era branco e apareceu pela primeira vez na página 57. Não é isso, não é para isso que ele está lendo. Né? Ele está lendo para imaginar o cavalo do herói da história, para ver similitudes com outros cavalos que ele viu, a construir cavalos que ele não irá ver ou que nunca verá, a criar um texto, a enriquecer a imagem que ele tem de um cavalo, até nunca vendo um cavalo ao vivo e a cores na frente dele. Né? Para que serve a leitura? O que se faz com a leitura? Não serve para nada. Ou serve para tudo. Depende do que vai acontecer depois da leitura do livro, no caso nós estamos falando do livro. Né? Então, não vai ser o autor do livro que vai transformar a sua vida. Não vai ser o professor que te deu o livro que vai transformar a sua vida. O que vai transformar a sua vida é a interação que você vai fazer com aquilo que leu.
Na medida que você lê e esse se torna um processo continuado, é que você vai começar a pensar, a refletir, a entender a prova de matemática do professor Caran, entendeu? A compreender um funcionamento das placas tectônicas na aula de geografia. Entendeu? Não vai decorar que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, mas vai entender por que o Brasil foi descoberto nessa data. Ler é acender aquela fogueira que vai iluminar a escuridão da sua existência, simpático. Entendeu? Quanto mais lenha você botar nessa fogueira, mais iluminado vai ficar o seu caminho, né? Você sabe que no início o homem acendia a fogueira para afugentar os animais. Quando você abre um livro, você está afugentando um outro animal muito mais pernicioso, e esse não corre o menor risco de extinção. Ele atende pelo nome de ignorância.